Boa noite, boa tarde, uma boa madrugada para todos aqueles que estejam nos acompanhando. Meu nome é professor Cícero Soares, professor aqui da Trino Concurso, e tenho o maior prazer de trabalhar a disciplina em Direito dos Consumidores, uma disciplina que a cada dia que passa, como já trazemos em outros módulos, né, está sendo bastante cobrada nos nossos concursos públicos a nível nacional. E aqui nós trabalhamos, né, os principais concursos hoje buscados por vocês, Ministério Público, principalmente, Defensoria, magistratura, e passe e vira, está batendo às nossas portas a disciplina de Direito do Consumidor lá, e uma das disciplinas bastante cobradas a nível de questões na nossa primeira fase. Então é interessante, pessoal, nesse tema que nós iremos trabalhar hoje, que é a famosa defesa do consumidor em juízo, né? Tema esse que dá o seu pontapé inicial a partir do artigo 81, né? E ele aí discorre por outros critérios que hoje nós temos, né? Outros artigos que perfazem aí uma divisão trinária que nós chamamos, né? Determinando aí quais são os modelos hoje aplicáveis e o que vocês devem ter base. O primeiro passo, independente da nossa aula, eu indico a todos vocês que façam a leitura da defesa do consumidor em juízo a partir do nosso artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Então, quando tiver com calma, após a nossa aula, após assisti-la, pegue com cautela e faça a leitura dos artigos, porque eles são bastante importantes, eles são precisos, eles são objetivos e vai ser como se fosse uma complementação aqui aos conteúdos que hoje estamos trabalhando. E aqui nós trouxemos alguns apontamentos bastante importantes relativos aí à defesa do consumidor em juízo. ênfase do CDC na proteção coletiva. Então, por que nós tivemos este caderno, essa seção dentro do Código de Defesa do Consumidor? Porque é uma legislação que nós já estudamos em outros módulos, que no seu artigo 1º já estabelece, que é, né, uma legislação de determinação social, de ordem coletiva, que atribui, né, uma expansão a todos aqueles hoje conceituados como consumidores, aqueles que utilizam do seu produto ou serviço, retirando este produto ou serviço da cadeia de produção, onde eles utilizam esse produto de forma própria, sem desenvolver atividade profissional, sem desenvolver, por exemplo, né, uma remuneração sobre ele. Então, hoje, pessoal, o CDC, ele trouxe essa ênfase. Não tínhamos como criarmos um CDC, uma lei própria, sem estabelecer quais seriam as expansões e as suas aplicabilidades. Segundo, coletivização do processo, constituição e diferentes áreas de reflexo. Pessoal, é sempre bom observarmos que aqui, a partir do artigo 81, o CDC se preocupou em estabelecer critérios de expansão e aplicabilidade do direito ao consumidor, trazendo uma classificação aqui trinária que nós iremos falarmos um pouquinho da classificação sobre os direitos coletivos, falarmos um pouquinho sobre a classificação dos direitos coletivos, né, dos direitos difusos e dos direitos individuais homogêneos. Ou seja, nós tivemos aí esta classificação trinária estabelecida, hoje conceituada e focada a partir do artigo 81 do nosso Código de Defesa do Consumidor. E ela foi muito interessante, porque ela estabeleceu a expansão e limites atribuídos a categorias, a grupos determináveis ou não dentro das relações de consumo. As ações coletivas, pessoal, e a ação civil pública, né? Integração sistêmica entre o CDC e a LACP, que é a lei, né, pessoal, da ação civis públicas. A lei da ação civil pública, ela tem uma complementação com o nosso Código de Defesa do Consumidor, onde trabalhamos exatamente a previsão do artigo 117, também cumulada aí com o artigo 21 da LACP, né, da Lei das Ações Civis Públicas. Então, notem, pessoal, por que nós temos que trabalhar em conjunto com essas duas legislações? Um parâmetro que aqui nós iremos citar, quando nós falarmos lá de coisas julgadas, quando nós falarmos de legitimidade para essas ações, observamos que o nosso CDC, ele não trata de forma explícita como uma legitimada, que é chamada Defensoria Pública. Então, se nós irmos lá na LACP, na lei, né,
na LSAP, na Lei das Ações Civis Públicas, nós encontraremos como legitimada ativa a nossa Defensoria Pública, coisa essa que nós não encontramos dentro do nosso CDC de forma explícita. Então, não é porque aqui não se encontra que ela não poderá ser uma legitimada. Então, são alguns pontos bastante importantes que deve se levar em rigor no nosso estudo, quando trabalhamos a defesa em juízo do consumidor, utilizarmos aí do Código de Defesa do Consumidor a partir do seu artigo 31, em conjunto com a LACP. Tá? Então, fiquem espertos, tomem muito cuidado, façam a leitura precisa dos artigos que aqui nós iremos trabalhar dentro da LACP, que com certeza terá uma ligação direta a artigos vinculados à defesa em juízo dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor, tá? Instrumentalidade do processo e rótulos. Óbvio, pessoal, nós tivemos, né, esta vinculação estabelecida para termos uma expansão e termos esta vinculação de uma forma mais bem explicada, mais bem determinada, para termos aí, né, pessoal, uma indicação, né, e legitimação atribuída nessas figuras hoje detectadas, né, como legitimados, Ministério Público, Defensoria, associações que possuam critérios básicos, né, como a sua criação há mais de um ano, e que também iremos falar aqui um pouquinho no decorrer da nossa aula, dentre outros órgãos que podem ainda não possuir personalidade jurídica, mas terão a possibilidade de atuarem como legitimados, que é o caso do próprio PROCON. Então, esses pontos de instrumentalidade do processo e, consequentemente, dos rótulos, trouxeram grandes pontos importantes para a evolução da defesa e juízo do consumidor. Reflexos individuais, artigo 101, previsão de inversão do foro, né, inciso 1. Então, o artigo 101, pessoal, ele é bastante importante para aqueles que estejam aí, né, na sua leitura, que ele fala o seguinte: nas ações de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo dos dispostos no artigo 1 e 2 deste título, serão observadas as seguintes normas. Aí vem lá a primeira. A ação pode ser proposta no domicílio do autor. Então, nós temos aí, pessoal, a figura do domicílio privilegiado, né? 2, o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedado a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil, dentre outras circunstâncias. Então, o que aqui nós estamos trabalhando, pessoal? Primeiro, que nós encontraremos a figura da designação do domicílio do autor para a proposta dessas ações, né? E outra situação bastante importante, que, pessoal, o artigo 101 também, ele veta a denunciação à lide, né? Então, tomem muito cuidado, tá lá na segunda parte do inciso 2 do artigo 101, é vetado a denunciação à lide. Então, tomem muito cuidado, fiquem atentos nas pegadinhas que podem ser cobradas aí no concurso público do MP. Mas lembrem-se que, ao mesmo tempo que o artigo 101 previu a proibição da denunciação à lide, nós temos a possibilidade, advinda também do inciso 2 do artigo 101, a circunstância, pessoal, do quê? Do chamamento ao processo. Então, veto a denunciação à lide e dou a oportunidade, a permissão do chamamento ao processo, tá? Então, não confundam. Eu vejo algumas questões que já foram cobradas em concursos da magistratura, em concursos do MP, em concursos da defensoria, no qual induziu a erro ali, né, o concurseiro. Por quê, pessoal? O candidato, porque ele confundiu o chamamento ao processo com a denunciação à lide e muitas vezes na hora lá ele não lembrava. Opa, o que o CDC nos proíbe? Ele proíbe a denunciação à lide, mas ele admite e permite, pessoal, o chamamento ao processo. Então, essa primeira parte aqui, introdutória, ela é de suma importância para os nossos estudos, porque ela trabalha com os reflexos individuais, ela trabalha com os parâmetros hoje atribuídos para a defesa do consumidor, seja ele na sua coletividade, seja ele na forma individual. Beleza? Então, vamos lá. O que mais nós encontramos aqui de importante na defesa do consumidor em juízo? Como já dito, pessoal, hoje nós temos uma classificação trinária, né? Por que essa classificação trinária, professor? Nós iremos
individualizar, estabelecer 3 formas da defesa do consumidor em juízo. Como já dito, a primeira delas, né, que nós aqui iremos trabalhar, é a famosa defesa do consumidor em juízo por seus direitos difusos. Como também teremos os direitos coletivos e como também teremos os direitos individuais homogêneos. Então, repetindo, direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. E aqui nós trouxemos algumas características básicas para que a gente fique atento, né, e para que de forma rápida a gente consiga atingir êxito neste conteúdo. Primeiro, nos direitos difusos, nós temos são direitos meta-individuais. O que significa isso? Eles transcendem o individualismo, pessoal. Eles não têm como demarcar quais foram as pessoas atingidas. Então, nós falamos de direitos indivisíveis, meta-individuais, expansíveis, né? Porque quando nós trazemos a expressão indivisibilidade, nós queremos dizer que nos direitos difusos, nós conseguimos observar que um produto ou serviço desencadeou um dano, mas na maioria das circunstâncias, nós não conseguimos o quê, pessoal? Detectar quem sofreu esses danos. Mas nem por isso a legislação deixou de atuar. Por isso ela criou os direitos difusos, para que nós tivéssemos a oportunidade, para que nós, legitimados, tivéssemos a oportunidade de reivindicarmos esta reparação em juízo para aqueles que não se encontram determináveis. Então, por isso nós falamos dos direitos meta-individuais que transcendem esta individualidade e nós estamos falando de uma indivisibilidade, me desculpa, estou gaguejando, uma indivisibilidade, onde nós não temos a possibilidade de determinação das pessoas que ali participaram, ligadas por situação de fato. Ou seja, pessoal, nós estaremos trabalhando aqui, né, de uma circunstância de pessoas indetermináveis, mas ligadas por uma circunstância de fato. Então, a gente poderia detalhar a situação, por exemplo, de um ato praticado contra o meio ambiente, né, que atingiu o consumidor. Ou uma situação, por exemplo, né, onde nós tenhamos, pessoal, né, uma publicidade, uma divulgação de um produto, onde esse produto atentou contra a saúde e segurança dos consumidores. Então, muitas vezes eu não tenho como determinar todas as pessoas que ali visualizaram aquela publicidade e que, de alguma forma, tiveram danos em virtude daquela informação que ali foi trazida. Então, por isso, o direito difuso, ele é de suma importância. Os legitimados ativos estarão sempre presentes para reivindicar a reparação desses danos para aquelas pessoas que, em regra, poderão não ser identificáveis. Outro ponto também, a doutrina sustenta que são materialmente coletivas, por sua própria natureza, não apenas por determinação legal. Então, nós estamos falando aqui, pessoal, de uma coletividade de plano, de uma indivisibilidade de plano, não simplesmente por determinação de lei, mas circunstâncias que, de plano, nós não conseguimos individualizar, nós não conseguimos determinar ali quem foi as pessoas que tiveram a extensão daquele dano, que participaram de alguma forma daquele dano que fora produzido por um produto ou serviço no mercado de consumo. Não há um titular específico de direito. Outro ponto importante, por isso nós trabalhamos nessa indeterminabilidade, por isso nós trabalhamos numa indivisibilidade, porque nós não temos como determinar um titular específico, mas sabemos e comprovamos que aquela mensagem publicitária, de alguma forma, trouxe dano a vários, né, indetermináveis, e que muitas vezes, por serem indetermináveis, não temos como individualizar, certo, pessoal, aqueles respectivos direitos. Reflexos atribuídos ao consumidor em virtude dos direitos difusos, né? Tutela em face da publicidade enganosa ou abusiva, artigo 37,
Então, foi isso que nós dizemos, o artigo 37, pessoal, ele fala da figura da publicidade enganosa ou abusiva. Publicidade enganosa, como já trabalhamos em outros módulos, são aquelas publicidades que induzem o consumidor a erro com afirmações falsas ou parcialmente falsas. Ou seja, publicidades abusivas são aquelas que atentam, né, contra o meio ambiente, são aquelas publicidades que utilizam da falta de discernimento das crianças, são aquelas publicidades que de alguma forma atentam contra a saúde e segurança do consumidor, ou mensagens que despertam violência, né, despertam ameaças, despertam medos. Estas são hoje publicidades consideradas abusivas. Todas elas hoje poderão ser transmitidas e atingir públicos, pessoal, indetermináveis. E nem por isso nós deixamos, como legisladores, de atribuirmos legitimados ativos para que possa produzir ações específicas para defender esses consumidores que em primeiro plano, que em primeiro momento não são identificáveis. Vetação à comercialização de produtos com alto grau de periculosidade. Deixa eu até chegar um pouquinho para cá, pessoal. Vedação aos produtos com alto grau de periculosidade. Opa, estou aqui em cima da câmera ainda. Artigo 10 do nosso CDC, tá? Então, o artigo 10, pessoal, ele fala também, né, que é vetado hoje a distribuição, desculpa, pessoal, vetado a distribuição de produtos ou serviços que venham a desencadear um alto grau de periculosidade, tá? Tudo tem limite, até mesmo a venda desses produtos. Ah, professor, mas se o meu concurso, por exemplo, perguntar sobre o critério de produtos agrícolas, de veneno utilizados nas plantações, por que são vendidos? Porque estes produtos possuem grau de periculosidade, né? Eles são nocivos à saúde, mas eles possuem limite quanto à sua utilização. Tanto é que muitos deles só poderão ser vendidos, pessoal, desde que estejam sobre os parâmetros de análise dos órgãos hoje que autorizam sua venda dentro do território nacional e que esses órgãos também estabeleçam muitas vezes regras específicas para pessoas que possam comprar. Hoje nós temos a possibilidade, como exemplo, de engenheiros, né, na área de agrônomos, né, engenheiros agrônomos, que são os únicos os únicos profissionais que têm a possibilidade de adquirirem alguns tipos de venenos, né, de produtos para utilizarem na plantação. Então, nós precisamos do agrônomo, muitas vezes, para assinar aquela autorização e conseguir adquirir esses tipos de produto. Então, quando eu falo em alto grau de nocividade, pessoal, nós poderemos ter aí a determinação da retirada, por exemplo, desse produto, né, do mercado de consumo, mesmo não sabendo quem ali está adquirindo, não é verdade? Então, às vezes, se isso for detectado, nada impede que os legitimados ativos podem produzir uma ação junto ao nosso Poder Judiciário, demonstrando a intensidade e o alto grau de periculosidade daquele produto para que ele saia do mercado, tá? Então, por isso, é bastante importante nós aqui visualizarmos aí o direito difuso. Banco de dados e descumprimento do dever de comunicar. Um outro exemplo bastante interessante, né? Esse reflexo atribuído ao consumidor. Hoje, muitas vezes, o que acontece, pessoal? Nós não conseguimos identificar em primeiro plano o que os bancos ou que as instituições financeiras fazem, por exemplo, numa inclusão do nome de consumidores sem a prévia comunicação. Lembramos, pessoal, e já estudamos em módulos passados, que o dever de comunicação prévia ao consumidor é obrigatória. Eu, como instituição bancária, eu, como órgão negativador, eu tenho a obrigação de comunicar a parte. Então, todas as vezes que nós estivermos devendo ao banco, não é o banco que irá te negativar. O banco tem um vínculo com o órgão que irá te manter, que é o SPC, que é o Serasa, e eles sim irão te comunicar previamente, onde esta comunicação é obrigatória para que você, num determinado período de tempo, possa estabelecer um acordo ou quitar aquela dívida para evitar que o seu nome seja incluso no rol dos maus pagadores. Tá? Então, é uma outra sistêmica que também que temos, né, pessoal, dessas inclusões. Tanto é verdade que às vezes nós vemos aí, né, uma abertura de inclusões, uma abertura
dessas inclusões sem a mínima comunicação prévia atribuída ao consumidor. Diga-se de passagem, né? Muito triste, por sabermos que as empresas, por sabermos que as instituições financeiras sabem do parâmetro, sabem dos deveres que ela possui, mas mesmo assim elas o descumprem. E sabe por quê? Muitas vezes isso acontece em virtude das multas mínimas que são aplicadas às mesmas, né? Então, o dano é gigantesco. Então, imagine se nós não tivéssemos aí as legitimidades ativas. Imagine se nós não tivéssemos o Ministério Público, as defensorias, para que venham hoje a buscar a intervenção de medidas judiciais cabíveis para atentar essa proteção a consumidores, mesmo de forma individual e mesmo de forma indeterminada. Então, eu posso estar falando de grupos indetermináveis, mas nós sabemos que aquela negativação sem comunicação prévia atingiu consumidores. Então, são pontos importantes, são reflexos que hoje nós verificamos, onde não temos como identificar, como vislumbrar quais foram, naquele primeiro momento, o grupo de pessoas, categoria ou classe que veio a ser prejudicada. Então, por isso, o direito difuso tem estas circunstâncias e características específicas. Além do direito difuso, pessoal, que ele hoje é meta individual, indivisível, para grupos indetermináveis, nós também temos na classificação trinária uma outra situação, que é em relação aos direitos coletivos, né? O que seriam esses direitos coletivos, professor Silvio? Os direitos coletivos também, eles se mantêm meta individuais, ou seja, eles se transcendem ao indivíduo, eles são indivisíveis, mas a diferença crucial, que pode ser uma grande pegadinha no seu concurso público do MP, é que os direitos coletivos, eles são o quê? Determináveis. Isso mesmo, galera, eles são determináveis. Olha a diferença, então. Grupos indetermináveis para grupos determináveis. Grupos indetermináveis, direito difuso. Grupos determináveis, sempre falamos dos direitos coletivos. Então, difuso, indetermináveis. Coletivos, determináveis. Ambos indivisíveis. Em primeiro momento, nós não temos como destacar quais são, né, pessoal, as pessoas, mas nós temos como vislumbrar o grupo, a categoria que ali veio a ser atingida. Por isso nós falamos em grupos determináveis, mas quanto à sua natureza, ainda continua indivisível. Então eu abraço, por exemplo, uma categoria, uma classe, e através dos legitimados ativos, nós teríamos a possibilidade de ali reivindicarmos ações cabíveis para reparar os danos ora constituídos em virtude de determinados fornecedores. Então, aqui nós já temos essa pequena diferença entre o direito difuso e entre o direito coletivo, ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídico-base. Então, olha que interessante, pessoal. Lá no direito difuso, eu não tenho essa ligação, eu não tenho uma determinação específica em lei. Lembra que nós falamos, né? Ela já é feita pelas circunstâncias de fato. Já aqui no direito coletivo, nós estamos falando o quê? De uma ligação entre si, das relações com a parte contrária, por relação jurídica base. Então, sempre nós estaremos falando, pessoal, de pessoas, de classes ou grupos que eu não consigo individualizar, mas que eu tenho um limite aonde irá atingir, né? Então, por exemplo, se nós estamos falando de uma ação cabível por um dano praticado contra a associação dos policiais militares. Então, notem, nós temos uma categoria, policiais militares, que às vezes, por exemplo, né, intervieram ali num consignado atribuído somente a essa classe, e esta instituição financeira passou a perna em todo mundo, ou está cobrando juros abusivos ou ilegais, ou não efetivamente, né, pessoal, entregou aquele valor que ali fora consignado.
Então, só fez o desconto, mas não entregou o dinheiro, ou terminou de pagar a parcela e a instituição ainda continua a cobrar. Então, notem, aqui, muitas vezes eu não consigo determinar quais foram os policiais que ali participaram, mas nós poderemos atentar na proteção de toda aquela classe ou grupo. Então, por isso nós falamos de determinação ao grupo ou classe. Bacana? Então, por isso nós falamos que poderão estar ligadas entre si, né, a situação, aquela vinculação dentro de um grupo ou classe, ou com a parte contrária por relação jurídica base. Então, eu posso estar ligado a uma outra parte por uma relação jurídica base, onde nós teremos o quê, pessoal? Um grupo ou classe determinada. Contrato padrão de plano de saúde / telefonia. Pessoal, outro ponto importante. Eu posso o quê, né? Muitas vezes, em primeiro ponto, não saber quais foram as pessoas atingidas dentro daquele plano de saúde. Mas nós sabemos que aquele ato que o plano de saúde fez, ele é ilegal. Então, o legitimado ativo, ele pode postular as ações em juízo cabíveis, mesmo não sabendo, certo? De forma individual, quais foram as pessoas atingidas, mas ele sabe que ali existe um grupo determinável, que são o grupo de pessoas que possuem aquele plano de saúde da marca X. Eu digo de um exemplo básico que nós temos num plano de saúde, que para mim é um dos maiores a nível nacional, e aqui em Mato Grosso, onde o professor Silvio se reside, na capital Cuiabá, ano passado, essa empresa de plano de saúde, ela informou que ela estaria incluindo um plus no seu plano. Seria como se fosse alguns atendimentos que não fazia parte do seu contrato, né? Algumas prestações de serviço que iriam facilitar a sua vida quando você precisasse. Ótimo. E ela falou que por uma singela parcela de R$ 30, você teria esse plus junto à prestação de serviço que ela oferecia para vocês. Então, plano principal mais plus. Ótimo. Só que ela fez a inclusão desse serviço, pessoal, sem ninguém saber. Ela simplesmente anunciou. E qual que foi a visão e parâmetro para aquele que é vinculado? Bem, eu só vou participar se eu quiser. Então, eu só vou pagar os R$ 30 se eu quiser esse plus. Se eu achar que meu plano está legal e eu não gostei do plus, o porquê tê-lo? Então, foi a visão que o consumidor e o cliente teve. Só que isso não aconteceu. O que o plano de saúde fez? Incluiu esse serviço em todos os contratos, já cobrando na parcela seguinte, na fatura do mês seguinte, os R$ 30 de todos os associados, de todos aqueles que faziam parte do plano de saúde. Então, nós tivemos o quê, pessoal? Uma situação onde foi o Ministério Público provocado como legitimado ativo, hoje determinado por lei, ele interviu buscando medidas judiciais contra esse plano de saúde, requisitando que o Poder Judiciário determinasse a suspensão dessas cobranças e que atribuísse ao consumidor um direito básico que nós temos no artigo 6º, que é chamado o quê, pessoal? Do direito de escolha, né? Então, eu tenho o direito de escolher optar ou não por aquela circunstância, coisa que ali nós não tivemos. Então, é bastante importante, pessoal, que vocês observem essas características, que vocês tomem bastante cuidado para vocês não caírem nessas situações, tá? E na telefonia, bastante semelhante também, né? Muitas vezes eu não consigo individualizar quais foram as pessoas prejudicadas numa cobrança indevida, mas o Ministério Público, ele pode intervir, sim, dentro daquela classe ou categoria, dentro das pessoas que possuem, né, aquela linha telefônica ou aquela linha móvel daquela determinada empresa, daquela determinada marca. Bacana? A coletividade dos direitos, a coletividade dos direitos coletivos estrito sensu seria por economia e celeridade, na medida em que não teriam a coletividade intrínseca relacionada à indeterminabilidade de sujeitos, típicas do direito difuso. Então, galera, o que aqui nós deixamos bem claro? Que no direito coletivo, ele tem um objetivo principal, de economia processual e celeridade, tá? É uma medida o quê, pessoal? Que não retira os poderes e características advindas do direito difuso.
Até porque no direito difuso nós temos uma indeterminabilidade relativa ao quê? Ao grupo, às pessoas. Enquanto aqui nós temos essa determinabilidade atribuída à categoria ou classe. Os direitos essencialmente e acidentalmente coletivos. Então, notem, pessoal, nós poderemos ter o direito de forma essencial coletiva ou que torne-se acidentalmente coletivo. Então, nós vamos trabalhar lá na terceira hipótese da classificação trienária que nós temos, no direito individual homogêneo, que ele pode ser tanto ser trabalhado de forma individual, quando ele pode ser o quê, pessoal? Expansível para uma circunstância de coletividade, tá? Então, aqui, quando nós falamos em direito coletivo, ele pode ser, por sua natureza, essencial, ou ele pode ter a sua evolução de forma acidental, né? Para que ele possa se repercutir e ser atribuído em questões específicas. E a terceira e última classificação, pessoal, né, que nós temos é em relação aos nossos direitos individuais homogêneos. Então, olha que interessante. Falamos dos direitos difusos, falamos dos direitos coletivos e falamos agora dos direitos individuais homogêneos. Lembre-se, direito difuso, nós temos o quê, pessoal? Primeiro momento, aqueles que existe uma indivisibilidade e aqueles grupos indetermináveis, né? Já no direito coletivo, mantemos a indivisibilidade, mas mantemos e estabelecemos um grupo determinável, classe ou categoria. Já no direito individual homogêneo, nós tivemos alguns pontos importantes. Primeiro, inovação do CDC a partir da Class Actions, ou seja, sistema norte-americano, onde veio, né, pessoal, a ser repercutido aqui no nosso território nacional, na criação das nossas legislações. Class Action, ou seja, pessoal, né, uma proteção das classes, uma ação coletiva, uma ação atribuída a categorias, grupos ou pessoas indetermináveis. A natureza é de divisibilidade. Então, aqui nós trabalhamos tranquilamente, pessoal, no direito individual homogêneo, uma ação que pode ser produzida de forma individual, né? Sem problema algum. Então, o professor Silva, ele pode produzir uma ação individual? Sim, porque aqui nós temos a possibilidade de divisibilidade da natureza da ação, tá? De origem comum, tá? Diferente das outras, né? Lá nós falamos do direito coletivo, onde ele pode se dar, né, até por uma natureza de base, e nós falamos também do direito do direito coletivo e também falamos do direito difuso, no qual ele acontecem pela sua natureza de fato. Aqui, origem comum. Então, eu posso buscar uma medida e intervir nesta medida de forma individualizada. Como também poderemos buscar o que, pessoal, que aqui estudaremos? Uma medida intervinda de forma coletiva. Então, notem que aqui nós falamos da natureza bifásica. Por isso, nós trabalhamos essas duas fases, né? A individualizada como a coletiva. Primeiro, a fase inicial, promovida por legitimado coletivo, objetiva buscar o reconhecimento e declaração do dever de indenizar. Então, pessoal, às vezes nós poderemos, como legitimados ativos, estar intervindo em uma situação, né, para demonstrarmos que aquela classe ou categoria poderá, por exemplo, ter direitos, né? Então, exemplo, falamos aí dos planos Collor e Bresser. Alguns de vocês observaram que isso foi destacado por esses últimos anos, aonde em determinado período, para ser mais exato, em 1991, nós tivemos algumas alterações em relação à correção das poupanças e que entendem hoje que não foram aplicadas a algumas pessoas que possuíam poupança à época. Então, qual era o direito reivindicado? Que você, em juízo, demonstrasse através de extratos daquela época que não houve as correções devidas, que era a obrigatoriedade do banco, para que o banco hoje, conforme toda a correção advinda desde lá de 1991, viesse a lhe pagar.
Mas, professor, por que nós falamos nessa situação bifásica, nesta fase inicial de legitimado coletivo? Porque muitas vezes, pessoal, nós temos a figura do Ministério Público, né, que é um dos legitimados ativos, previstos a partir, né, do nosso artigo 81. Mas aí lhe pergunto, muitas vezes o MP, ele não sabe detectar, em primeiro momento, quais foram todas as pessoas que tiveram poupança em 1991, que participaram do plano Collor, do plano Bresser. Mas ele é fiscal da lei, mas ele é parte legítima para buscar essa pretensão em juízo. Então, nesta primeira fase, nada impede, dentro do direito individual homogêneo, que o Ministério Público intervenha e venha produzir o quê, pessoal? Uma medida para que atinja uma coletividade. Coletividade demonstrando e declarando que existe por parte da instituição financeira o dever de indenizar, tá? Então nada impede. E aí nós vamos estudar que após isso, individualmente, cada um poderia intervir, né? Reivindicando direitos inerentes àquela poupança que tiveram em 1991. 2. Habilitação do beneficiário na ação fim de promover o cumprimento da sentença de reconhecimento da dívida no âmbito coletivo. Olha que interessante nós temos, né, pessoal? Primeira fasezinha, temos uma circunstância coletiva, como já dito. Na segunda fase, também, como já esclarecido, nós teríamos uma habilitação do beneficiário na ação, ou seja, daquele que conseguiu vislumbrar, através daquela ação coletiva, onde nós não tínhamos, certo? Uma localização em regra, mas sabíamos uma classe ou categoria, ou seja, daquelas pessoas que tiveram planos de poupança naqueles anos. Então, eu poderia aqui intervir, promover o cumprimento daquela sentença individualmente, reivindicando o direito que eu possuo sobre aquela poupança que eu tinha em 1991. Por isso nós falamos o quê? De uma compreensão bifásica, ou seja, de duas fases. A sentença coletiva é genérica, tá lá, previsão do artigo 95. Olha o que fala o artigo 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. Então, a condenação é genérica, ela é geral, pessoal. Ela será atribuída a toda essa classe e grupo que participaram, ou seja, que tiveram a bendita poupança Collor, Bresser, no ano de 1991. Outro ponto aqui, reconhecer a responsabilidade do réu pelos danos causados. Beleza, artigo 95. Na sequência, os titulares dos direitos ou seus sucessores poderão promover a liquidação e cumprimento. Então, bacana, né? Nós temos uma decisão genérica atribuindo direito a todos aqueles que tiveram, né, pessoal, a sua poupança em 1991, plano Collor ou Bresser, mas ali reivindicaremos o quê? A liquidação, porque cada caso é um caso, né? Não é porque nós tivemos uma determinação e uma sentença no qual Jesus fala assim, pague R$1.000 para cada um. Não, ele vai determinar o direito existente àquela parte, mas a liquidação será feita individualmente por cada um de vocês, demonstrando ao Poder Judiciário qual seria o valor que você deveria receber. Porque às vezes eu posso ter uma poupança à época com tantos cruzados ou cruzeiros ali depositados, quanto o outro colega seu que teve poderia ter o quê? Um valor menor ou um valor superior ao seu. Então, cada correção vai atingir um valor específico. Então, seria injusto nós termos uma decisão específica atribuindo a todos, tá? Então, a decisão é genérica, buscando cada um de vocês, após essa fase, o cumprimento e liquidação da mesma. E como que isso pode ser feito? Primeiro, aqueles que foram vítimas do fato gerador do dano, tá? Então, poxa, professor, participei, tive poupança lá, consigo comprovar? Ótimo, primeira característica perfeita. Valor do seu dano. Então, você vai reivindicar a liquidação através dos seus extratos, buscando a correção desses valores, a sua atualização, para entender, no caso da poupança, o quanto você ali virá a receber. Bacana, galera? Além disso, é importante nós notarmos alguns pontos bastante cruciais também, que eu sempre gosto de frisar com os meus queridos alunos. Primeiro, quando é cada um?
né? Quando nós temos essa indicação? Primeiro, a classificação pelas espécies do direito material. Então, nós vamos falar um pouquinho dessas circunstâncias também, né, pessoal? Qual é a expansão e efeitos atribuídos pelo direito difuso, pelo direito coletivo, pelo direito individual homogêneo. A classificação com base no conteúdo e na extensão do pedido e na causa de pedir. Então, nós sempre iremos estabelecer, pessoal, né, essa classificação em relação ao conteúdo que ali está sendo trabalhado e, consequentemente, aos pedidos e à causa de pedir. Mesmo fato pode originar pretensões difusas, coletivas ou individuais, protegidos de maneira coletiva na mesma ação. Então, galera, às vezes, como já dito, o mesmo fato pode originar o quê? Situações difusas, ou circunstâncias coletivas, ou circunstâncias individuais homogêneas, tá? Então, tudo vai depender de cada caso concreto que será trabalhado, tá? Essa é a primeira orientação. Esta cumulação de pedidos, como que ela funciona dentro da defesa em juízo, pessoal? Primeiro, nós observamos o artigo 3º da Lei da Ação Civil Pública, como já dito, que é importantíssimo efetivar a sua leitura, cumulados com o artigo 83 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Olha o que fala o artigo 83 do CDC. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Então, olha que interessante, pessoal. Nós temos todas as espécies de ações que podem ser atribuídas, desde que tenhamos o quê, né, pessoal? Uma situação de capacidade de propiciar a proteção e defesa de nós, consumidores. A condenação, ela pode ser em dinheiro ou o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Então, a gente fala um pouquinho dessa coisa julgada, né, dessas circunstâncias, onde nós atribuímos, pessoal, que eu posso ter uma condenação atribuída em valores, em espécie, como também poderá haver a determinação do cumprimento de uma obrigação de fazer ou obrigação de deixar de fazer, ou seja, uma obrigação de não fazer. Pedido indenizatório, usualmente individual, homogêneo, pode ser cumulado com pedidos relacionados à demanda coletiva e difusa, sem problema algum. Então, notem, pessoal, que pedidos indenizatórios, de forma usual, ela é aplicada onde? Nos interesses individuais homogêneos, onde ali eu posso individualizar aquela circunstância e reivindicar valores indenizatórios específicos, né? Então, isso é bastante importante também. Exemplos de cumulação, a gente trouxe alguns pontos aqui para que isso torne-se mais fácil. Bancos de dados e ausência de notificações, né? Falamos lá atrás, pessoal, ocorre bastante, né? Tutela de direito difuso, proibição do registro sem comunicação, né? Então, proibição de registro sem comunicação, obrigação de não fazer. Então, notem, pessoal, que num critério, né, de direito difuso, pode o magistrado determinar através de pedidos que o banco deixe de negativar todos aqueles em virtude daquela situação específica, né? Uma obrigação de não fazer. Tutela do direito coletivo, pessoal, cancelamento dos registros já realizados individualmente. Então, notem que no critério da tutela coletiva, eu tenho a possibilidade, o quê, pessoal? Determinar um grupo ou categoria, onde, através, né, de reivindicações por parte dos legitimados ativos, ele pode reivindicar ao Poder Judiciário que atente à exclusão, ao cancelamento dos registros já feitos, né? Então, ali eu posso, o quê? De forma individual, determinar essa exclusão. Por isso, nós falamos o quê? De uma classe ou categoria, por isso nós falamos o quê? Né? De uma indivisibilidade, certo, pessoal? Mais de um grupo divisível. Tá? Então, por isso é bastante importante não confundirmos. Tutela de direito individual homogêneo. Indenização por danos materiais e morais oriundo das inscrições indevidas. Então, no direito individual homogêneo, nada impede que o Silvio Soares possa intervir o quê, pessoal? Ou os legitimados ativos, conforme previsão do artigo 81, para que eles possam o quê, pessoal? Reivindicar as indenizações por danos morais e materiais, tá? Então, no plano da inclusão dos bancos de dados, notem as individualizações e critérios que nós temos, tanto no direito difuso, quanto no direito coletivo, quanto no direito individual homogêneo, tá?
Outro ponto aqui que nós temos também, que nós comentamos desde o início do nosso módulozinho aqui, as legitimidades cabíveis. Desculpa, estou gaguejando um pouco hoje, a língua está enrolando. Essas legitimidades, pessoal, elas se encontram precisas a partir do artigo 81 e no decorrer do 82, tá? Quando nós chegamos no artigo 82, é o que ele nos fala. Para fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente. Primeiro, Ministério Público. 2, União, Estados, Município e Distrito Federal. 3, as entidades e órgãos da administração pública direta, indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificadamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. Então, estamos falando de direitos e proteção ao consumidor. Bacana. 4, as associações legalmente constituídas há mais de um ano, como já falamos lá atrás, e que incluam entre seus fins institucionais a defesa e direitos protegidos por este Código, dispensadas a autorização assemblear, né, pessoal? Então, não precisa de assembleia para que a associação venha a intervir, desde que ela esteja constituída há mais de um ano e inclua entre os seus fins institucionais as defesas e interesses de direitos protegidos por esse Código, ou seja, os direitos, né, e interesses atribuídos a favor das relações de consumo, tá? Então, hoje nós temos aí, pessoal, né, associações específicas criadas na proteção do consumidor. Essas associações, se elas possuem já mais de um ano da sua constituição e, como ela já intervém em circunstâncias diretas ligadas à figura das relações de consumo, elas tornam-se legítimas através do artigo 82 para intervir como legitimados ativos, né? Então, alguns pontos são importantes aqui que nós trouxemos. Qualquer um dos legitimados pode propor ação, sem necessidade de autorização dos demais, nem formação de prévio litisconsórcio necessário. Então, galera, qualquer um deles pode propor ação, sem necessidade de autorização dos outros, tá? Então, lá na associação, poxa, o Silvio é associado e o Zé é associado. O Zé foi lá e interviu a associação, né? Que ali estava tendo problemas e tal, e a associação falou, bacana, vou intervir em relação aos meus associados. Eu preciso pedir autorização do Silvio? De forma alguma. Então, por isso a gente já deixa bastante claro, essa situação da legitimidade ativa e da falta, né, de pedido de autorização das demais partes, associados ou vinculados ali, através de qualquer circunstância que chegue. A questão da adequada representatividade. Ou seja, galera, a cada caso concreto, nós iremos observar quem terá ali a legitimidade ativa para a pretensão em juízo, tá? Vai ser o Ministério Público, União, Estado, Município, Distrito Federal, entidade de administração pública direta ou indireta, mesmo sem personalidade jurídica, como é o caso do PROCON, ou até mesmo associações, desde que tenham mais de um ano da sua constituição e que atuem dentro da área específica de defesa e proteção ao consumidor, bacana. Então, nós temos que observar o quê, pessoal? O critério da representatividade. Quem ali estará nos representando e produzindo a intervenção jurídica necessária. E aqui nós trouxemos, né, repetitivamente, que nós acabamos de falar do artigo 82. Temos o MP, né, falamos de relevância social e dos interesses indisponíveis. Então, o MP sempre ali, como fiscal da lei, estará intervindo por nós. Temos a Defensoria Pública, que não está presente de forma explícita no artigo 82 do CDC, mas, como já dito, ela se encontra no rol da lei, a Lei de Ações Civis Públicas, né, a LACP, então fiquem tranquilos, tá? Sem sombra de dúvidas, pode ser cobrado na sua prova, então não confundam, não tenham medo, podem marcar de olho fechado, que a Defensoria Pública também faz parte desse rol. União, Estados, Municípios e Distrito Federal, autarquias, né, onde nós falamos das empresas, né, da administração pública diretas e indiretas, então falamos das autarquias, falamos das sociedades mistas, falamos das fundações, falamos das associações, mantendo novamente os critérios existentes,
de possuir de mais de um ano de constituição e pertinência temática, ou seja, estar atuando dentro da área de proteção e defesa e interesse dos consumidores. Entidade e órgãos de administração pública, ainda que sem personalidade jurídica, especialmente no âmbito de consumo. Então, nós temos a figura, pessoal, do PROCON, dos PROCONs. Então, os PROCONs, através do artigo 82, não exclui o mesmo, né, de produzir as medidas necessárias, né, junto ao Poder Judiciário, reivindicando a proteção dos consumidores. Competência, pessoal, está lá no artigo 93 também, falando um pouquinho como e aonde nós iremos utilizar dessas legislações. Justiça comum, justiça federal, né, juizados especiais. Como que isso hoje procede? Olha o que o artigo 93 nos fala. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa da Justiça Local. Então, notem, né? Ressalvadas a Justiça Federal, até trouxe aí. Nós temos algumas competências da Justiça Federal, como o caso de tratarmos de problemas com a ANEEL, com a Caixa Econômica Federal, né, com os Correios, que é a ECT. Então, como são entidades federais, pessoal, competência da Justiça Federal. Então, por isso o artigo 93 já deixa bem claro. Ressalvadas as competências da Justiça Federal, será competente a Justiça Local. Bacana? Extensão do dano, bastante importante também nós observarmos, né, pessoal? E antes de nós falarmos dessa extensão do dano, o artigo 93 ainda estabelece dois incisos importantíssimos que eu até esqueci de citar. Primeiro, ele fala assim, ó, regra, Justiça Federal, quando estivermos tratando de entes federais. Fugindo estes, Justiça Local. Primeiro, no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local. Então tá lá, ó, dano local, foro do local do dano, né? Mais do que lógico. Dano regional ou nacional, foro da capital ou Distrito Federal. STJ entende que o dano nacional pode ser tanto na capital do estado quanto no Distrito Federal. Tá? Então, tranquilo, a STJ já trouxe esse indicativo em relação ao dano nacional. Não sendo esse, temos lá a capital de estado, né, pessoal? Ou o próprio Distrito Federal, no caso do dano nacional, tá? Então, dano nacional, tanto capital quanto DF, tá? Eu indico DF, mas nós temos essas duas indicações. E que já também é trabalhado no inciso 2 do artigo 93. Ele fala o seguinte, no foro da capital do estado ou do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplica-se a regra do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente. Então tá lá, galera, ó, no foro da capital do estado ou do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplica-se as regras do CPC aos casos de competência concorrente, tá? Então, tranquilo, o CPC está aí e também já trouxemos essa orientação. Foro da capital do estado ou Distrito Federal, hoje o STJ entende que se for dano nacional, tanto pode ser capital quanto pode ser DF, tá? Então, bastante tranquilo, previsão essa expressa lá no artigo 93, inciso 2 do nosso Código de Defesa do Consumidor. E aí, quando nós falamos do cumprimento de sentença, né? Ele fala o seguinte, execução, ou seja, o cumprimento de sentença. Como que nós vamos executar? Olha lá, ó, promovido individualmente, pode ser dar tanto no juízo da condenatória, ou seja, no juízo onde tivemos a condenação, quanto no juízo da liquidação, que pode ser outro, né? Logo, verifica-se que a liquidação pode ser em juízo distinto da condenatória. Qual juízo? Previsão, artigo 101, inciso 1. Ou seja, galera, domicílio do consumidor. Então, o que o artigo 101, inciso 1 fala? Ó, na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos ou serviços, sem prejuízo dos demais capítulos 1 e 2, serão observadas a seguinte norma. Primeiro, inciso 1, a ação deve ser proposta onde? No domicílio do autor. Ou seja, pessoal, domicílio do consumidor, domicílio privilegiado.
tá? Então, notem que na execução nós poderemos ter um juízo condenatório e outro para a liquidação. Então, verifica-se que a liquidação, certo, pessoal, em juízo pode ser distinto da condenatória. Qual juízo? Lembrem-se sempre, nós temos o domicílio privilegiado, então ele vai intervir, vai ser atribuído em favor do consumidor. Por isso, domicílio do mesmo, ou seja, domicílio do autor, ou seja, domicílio do consumidor. Bacana, galera? E aqui a gente vem a falar um pouquinho mais, dando continuidade, pessoal, à defesa do consumidor em juízo, previstas no artigo 103 e 104, um pouquinho, né, das extensões da coisa julgada. Quando ela é erga omnes, quando ela é outra partes, quando ela é inter partes, quando ela é erga omnes em virtude da procedência dos pedidos. Isso como irá funcionar? Olha aqui, nós trouxemos alguns parâmetros de eficácia, né, desta coisa julgada. Primeiro, erga omnes no caso de direito difuso, salvo por insuficiência de prova. Então, regra, abrir minha questão do concurso público. Quando nós falarmos, pessoal, de situação erga omnes, estamos falando direito difuso, salvo se for por insuficiência de provas. Certo, pessoal? Então, se não tivermos a figura da insuficiência de provas, qual vai ser o resultado? Nas ações de caráter difuso, teremos o efeito erga omnes, ou seja, para todos. Tanto é, né, pessoal, mais do que lógico, porque nós temos ali uma meta-individualidade, uma circunstância de indivisibilidade e de grupo indeterminável, né? Então, por isso, ali nós acompanhamos a figura de um efeito erga omnes, salvo se tivermos insuficiência de provas, tá? Então, temos essa excepcionalidade, então tomem cuidado um pouquinho, às vezes, no seu concurso público, para não te induzir a erro. Segundo, ultrapartes. Ultrapartes, pessoal, não é erga omnes, porque não atinge a todos, mas ultrapartes também não é interpartes, não atinge somente partes específicas. Então, é mais extenso. É quando eu falo de um grupo, quando eu falo de uma determinada categoria ou classe. Ou seja, tá lá, ó, ultrapartes, mas limitado a um grupo. No caso do direito coletivo. Então, no direito coletivo, nós temos ultrapartes, salvo quando tivermos insuficiência de prova. Então, mantemos a mesma circunstância lá do direito difuso, salvo com insuficiência de provas. Então, notem, pessoal, teremos a aplicabilidade da ultrapartes como efeito nas ações de tutela coletiva, desde que não tenha insuficiência de provas. Olha lá, a associação entra contra fornecedor, todos os consumidores que estiverem naquela situação, mesmo que não pertençam à associação, serão beneficiados. Então, olha que interessante, né? Por isso nós falamos ultraparte. Nós estamos falando daquela classe, daquela categoria. Então, todos aqueles, pessoal, que tiverem, por exemplo, um plano de telefonia com aquela empresa, mesmo não sendo ali daquela associação, eles também serão beneficiados. Então, por isso nós falamos do efeito ultrapartes. Ele não é erga omnes, porque não atinge a todos. Atinge meramente aqueles que possuem aquele plano de telefonia daquela determinada empresa, tá? Então, isso é um exemplo fantástico para que vocês não possam confundir no dia da prova. 3. Erga omnes apenas no caso de procedência dos pedidos, no caso dos direitos individuais homogêneos. Olha que interessante, pessoal. Nos direitos individuais homogêneos, nós teremos a resposta erga omnes apenas nos casos de procedência dos pedidos. Então, se houver procedência nos pedidos desta ação individual homogênea, lembre-se que o efeito ali produzido será erga omnes, ou seja, será para todos. A propositura de ação coletiva não influi na propositura de ação individual, tá? Então, galera, não é que nós tenhamos ali a ação coletiva que ela não influirá na ação individual acerca da temática. Havendo apenas a necessidade para beneficiar-se da eficácia da sentença coletiva, que o consumidor requeira, num prazo de 30 dias, a contar da ciência dos autos do ajuizamento da ação coletiva, a suspensão da ação individual. Então, galera, você propôs a ação individual, mas observou que existe uma ação coletiva.
e você queira participar. Lembre-se que, num período de até 30 dias a contar dessa ciência, nós deveremos reivindicar a suspensão da ação individual para mantermos a participação nesta ação coletiva. Então, tome muito cuidado nesse prazo. Nós já tivemos questões cobradas nos concursos onde eles diminuem esse prazo para 20, para 10, para 5 dias, para 90 dias. Então, lembre-se que o prazo é contado de 30 dias a partir da ciência dos autos de ajuizamento da ação coletiva. Bacana? Não perca esse prazo, que ele é de suma importância para que vocês não se percam, galera. Então, tomem bastante cuidado aí, certo? Nessas sistêmicas aí, para não trazer nenhum tipo de prejuízo. E, por fim, galera, eu trouxe essa tabela para ficar mais fácil. Vou até sair um pouquinho aqui do quadro aqui, para ficar mais fácil, para que vocês entendam como que funciona, né, de forma bastante rápida e direta, as circunstâncias estabelecidas quanto às características e efeito, né, dessa classificação trienária que nós temos. Primeiro, falamos dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Temos os titulares, a relação de origem e a coisa julgada material, ou seja, os efeitos ali produzidos. Nos direitos difusos, temos a indivisibilidade. Nos coletivos, também mantemos a indivisibilidade. Quanto nos individuais homogêneos, mantemos a divisibilidade. Então, temos indivisibilidade, indivisibilidade e divisibilidade aos direitos individuais homogêneos. Titulares podem ser determinados, podem ser, no caso de direitos difusos, indeterminados ou indetermináveis, não conseguimos, né, localizá-los. Já no coletivo, qual é a diferença para o difuso? Eles são indivisíveis, mas determináveis, por grupos, classes ou categorias. Já no individual homogêneo, pessoal, a mesma coisa. Eles continuam determináveis, né? Então, teremos a proposição individual, como teremos a proposição que pode intervir através aí, pessoal, de uma sistêmica coletiva, sem problema algum, como já estudado. Relação de origem. Falamos que o direito difuso, circunstância do próprio fato, de fato, né, pessoal? Ou seja, através do próprio acontecimento, nós já sabemos que não temos como determinar as pessoas, mas sabemos que teremos partes legítimas para intervir ao favor daqueles prejudicados, chamados de consumidores. Temos, no caso dos coletivos, relação jurídica base. Ou seja, pessoal, ali nós temos uma relação jurídica específica determinada para uma classe, grupo ou categoria. Bacana? E no caso das individuais homogêneas, aquelas de origem comum, né? Que podem ser tanto tratadas individualmente por cada um de vocês, quanto pode ser tratadas o quê, pessoal? Por interesses homogêneos dentro de uma determinada classe ou categoria, sem problema algum. E a coisa julgada material que cada uma delas traz, ou seja, o seu efeito, mantém-se como nós já dizemos, erga omnes para o direito difuso, porque é aplicado a todos, ultra partes para os coletivos. Por que ultra partes, professor? Porque ele pode ter o quê? Atingir um nicho que ultrapassa aquele limite de uma associação. Foi o exemplo que nós trouxemos. Então, se a associação ingressa com uma ação contra uma empresa de telefonia para os seus associados, olha que o direito ali atribuído ele pode ultrapassar os associados e atingir a todos aqueles que possuem a linha telefônica daquela operadora. Ou seja, pessoal, nós temos um efeito ultra partes, tá? Não confunda com interpartes, que pode ser pegadinha aí na primeira fase do MP. Então, fiquem atentos. E erga omnes, pessoal, quando nós tivermos o quê? Né? Em caso de procedência dos pedidos. Então, no caso dos individuais homogêneos, lembre-se que o efeito hora produzida da coisa julgada material é erga omnes, desde que tenhamos procedência dos pedidos. Bacana, galera? Então, era esse o nosso recadinho de hoje. Falarmos de forma bastante rápida, objetiva, um pouquinho sobre, né, a defesa do consumidor em juízo. Então, gravem, façam a leitura a partir do artigo 81, novamente, do CDC, façam a leitura da lei
né, das ações civis públicas, principalmente os artigos aqui citados, para que vocês fiquem atentos a essas características que podem vir a ser cobradas no seu concurso público. Fiquem atentos, pessoal, a algumas súmulas também atribuídas, né, como a legitimidade do MP, mesmo em atividades públicas, que é a súmula 601 do STJ, que lhe dá, né, a legitimidade para atuar em juízo, para que a gente não se perca e, consequentemente, né, pessoal, acertemos todas as questões relacionadas a esse tema dentro da nossa prova do MP. Bacana? Então, aqui desejo um belíssimo final de aula a cada um de vocês. Espero vocês nos nossos próximos módulos de Direito do Consumidor. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui!